Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingues Edo, leitor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade, em 3 volumes de Abidrushim. Hoje é dia 23 de junho de 2020, terça-feira, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Desce da cruz. Desce da cruz. Dissertação 46, segundo volume da Mensagem do Graal. Se Cristo realizou milagres que agem muito além das possibilidades dos homens terrenos, isso não justifica o pensamento de que ele não precisasse preocupar-se com as leis da vontade de Deus, se encontram na criação, passando por cima delas. Isso é impossível, mesmo nos milagres. Agia ele em perfeita concordância com tais leis, e nunca arbitrariamente. Com isso apenas provou que trabalhava com força divina e não espiritual, sendo notório, por conseguinte, que os efeitos ultrapassassem de muito as capacidades humanas. Os milagres, no entanto, não se encontravam fora das leis da criação, e sim se adaptavam perfeitamente às mesmas. Tão atrasado ficou o homem em seu desenvolvimento espiritual que nem sequer conseguiu o pleno desenvolvimento das forças espirituais que se acham às suas ordens. Do contrário, realizaria coisas que também, para a compreensão atual, se aproximariam do milagroso. A força divina é capaz, naturalmente, de criar obras muito outras que a força espiritual jamais poderia realizar, que já por sua natureza se diferenciam das mais elevadas atuações espirituais. Todavia, todo o evolver permanece dentro dos limites de conformidade das leis divinas. Nada vai além disso. Os únicos que cometem arbitrariedades, e isso mesmo dentro do âmbito dado de seu livre-arbítrio, são os homens, porque jamais se adaptaram realmente à vontade de Deus. Nas coisas onde têm certa liberdade de agir segundo sua própria vontade. No entanto, sempre deram primazia à sua própria vontade, e com isso eles próprios se tolheram, nunca conseguindo se elevar além do que a sua própria vontade intelectual presa à terra o permitiria. Portanto, os homens não conhecem sequer as leis da criação, que são soltas e libertadas por seu poder espiritual, nos quais eles conseguem desenvolver esse mesmo poder espiritual. Tanto mais surpresos se encontram, então, diante das manifestações da força divina, pela mesma razão, ou não a quererem, ou a não a querem reconhecer como tal, ou dela aguardam manifestações que se acham fora das leis divinas existentes na criação. Entre estas últimas se incluiria a possibilidade de descer da cruz de matéria grosseira, um corpo também de matéria grosseira. Então, essa aqui é uma página dessa dissertação que contém 6 páginas. Então, a questão aí do Shin foca bem essa questão da impossibilidade, né, de se fazer atos arbitrários
dentro das leis da criação. E Jesus veio cumprir as suas leis. Então essa questão de Deus pode tudo é completamente falso. Isso aí é mais uma crença cega dos ditos cristãos. Deus pode tudo dentro das suas leis perfeitas e naturais. Toda crença cega leva à perdição espiritual. Então, não adianta vir a crença cega. Então, eu vou contar um episódio aqui no condomínio, quando começou aqui essa questão do coronavírus, né? Eu tenho uma pessoa que eu nem conheço, que quando o condomínio aqui é grande, que me ligou aqui no interfone, isso uns 2 meses, né, no começo dessa pandemia, né? As pessoas estavam um tanto assim, muito preocupadas, muito temerosas, né? Então ele ligou, posso ler um trecho da Bíblia e tal, né? Que ele, a pessoa, não sei se é católico, aparentemente é católico, mas não sei, de repente pode ser um protestante, né? Mas então tudo bem, podemos ler, pode ler sim, né? Ele leu um trecho é um pequeno trecho, né? Coisa assim de 1 minuto, e tudo bem, aí ficou nisso. Ele, pelo visto, ele tem esse costume de ligar para as pessoas e novamente ler esses trechos. Aí despediu. E ontem ele ligou novamente, depois de acho que uns 2 meses mais ou menos, 1 ou 2 meses, né? Então ele até comentou que ele ligou uma outra vez, né? E não encontrou, né? Talvez não estivesse em casa, né? Mas ele começou a falar da Bíblia e veio com aquela questão da crença cega, né? De dizer, por exemplo, que isso é de Jesus, que fala aquela questão de que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Essa é a principal presunção, a coisa assim mais idiota que existe em relação aos cristãos, né? Que não tem nada a ver com Cristo. Aliás, eu até fiz um post no Facebook ontem que disse o seguinte, que os chamados cristãos são os que menos compreendem Cristo. Parece uma coisa absurda, né? Mas são os que menos compreendem Cristo e que mais vão bate de frente com a verdade de Cristo. É uma coisa assim, parece absurda, mas é exatamente isso que acontece. Até eu citei com relação às igrejas, religiões monoteístas, né, que são as 3 igrejas de Jerusalém, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, o judaísmo, ele se aferrou, assim, uma espécie de crença cerebral, né? Cerebral, e por isso ele na época não conseguiu reconhecer Cristo. Porque a religião tem que ser intuitiva, ela tem que ser reflexiva. Então eu citei isso, porque o judeu, na verdade, desde que ele deixou de reconhecer Jesus Cristo, naquela época, né? E hoje, novamente, com o Filho do Homem, que é o Espírito da Verdade, que é o Emmanuel Abdrushim, autor da Mensagem do Grau, ele conseguiu a proeza de 2 vezes rejeitar um Filho de Deus. Então ele perdeu, um povo que perdeu a finalidade, né? O que acontece? Ele de um povo eleito, o único povo eleito, ele deixou se tornou um povo desgraçado, marcado e desgraçado. Então ele perdeu a finalidade. Então o judaísmo e o judeu, como povo,
ele se tornou inútil. Ele é um povo completamente teimoso e, inútil. Não tem finalidade espiritual. Pelo contrário, nega Deus. Né? Se fosse uma religião monoteísta verdadeira, ela reconheceria Deus, que é o Filho, o Espírito da Verdade, Emmanuel. O cristão se aferrou às suas fés cegas e dogmas falsos. E com isso ele se tornou vamos supor, eu tenho essa é a reflexão. A crença cega e, jogamos fósseis dos cristãos se tornou uma idiotia espiritual. É uma espécie que é um produto, vamos dizer, que inoluca, né? é, inolucação, inocular, né? Como se fosse um produto, uma substância no cérebro e que o torna um idiota espiritual, uma idiotia espiritual, que é o que os ditos cristãos fazem da palavra de Cristo. Por causa disso que eu sempre falo, são os coveiros da obra de Cristo, da palavra, da doutrina de Cristo. São os coveiros e as igrejas são os sepulcros, onde se enterra a palavra viva de Cristo, pelas falsas interpretações. E isso traz a idiotia espiritual. A idiotia espiritual é a crença cega, inútil, completamente inútil. Então isso é o de mais vergonhoso que existe, mais de repugnante que existe. Porque justamente a doutrina, quer dizer, uma religião que diz se basear em Cristo, é justamente aquela que mais bate de frente com a verdade de Cristo. E até um ateu entende mais Cristo do que os ditos cristãos. E quanto à terceira religião dita monoteísta, que é o Islã, se aferrou na sua tirania, né? Que é o puro do raciocínio, não tem nada intuitivo. Se o ser humano não desperta a sua intuição, que ele diz a verdade, que o direciona, ele não é ser humano, ele é um robô, um monstro, é tudo, menos um ser humano. O ser humano o que é? Na verdade, um ser humano é aquele espírito que através da intuição coloca em prática, em vivência, as nossas propriedades, as propriedades intuitivas, que são perfeitas, são as espirituais, que nos levam à autoconsciência, à sabedoria. A partir do momento que não fazemos isso, tornamos um idiota espiritual, um inútil, um escravo do raciocínio. É um robô. Exatamente isso. E no caso, o Islã da mesma forma. Eles se aferraram às coisas e às mentiras também. Está cheio de mentira. Por exemplo, uma das mentiras que eles propagam é que Maomé teve muitas esposas. Isso é uma verdade. Maomé, ele primeiro casou com uma viúva, ele teve alguns filhos. Depois essa esposa, ela morreu parece que com menos um, todos os filhos menos um. Parece que a filha, não sei se era a filha mais velha de Maomé, porque houve uma epidemia lá. E até Maomé, na época ele trabalhava com o governo, depois veio ser o príncipe, né, do reino. Mas ele não tinha a descendência do príncipe lá da Arábia na época, mas ele era filho de uma pessoa influente do governo lá do Estado árabe, né? Ele era neto.
E esse avô dele amava muito, né, o Maomé, mas ele era muito severo também, né, porque ele queria que o Maomé fosse uma pessoa realmente fiel a Deus. E Maomé foi Natanael, que Jesus dizia que era o verdadeiro judeu. Então Maomé é uma encarnação, a reencarnação, né, de Natanael, uma encarnação posterior de Natanael. Mas enfim, Maomé, depois do falecimento dessa esposa, que era vítima de uma epidemia, né? Nessa época existia muito, que não tinha praticamente recursos, né? Matava muitas pessoas. E Maomé até chegou a alugar uma casa em um outro local tal, e pediu, né, que a esposa mudasse, mas ela não quis. Ela tinha comércio, era uma terra que ela vivia, e ela não quis sair e morreu. Morreu com a maioria dos filhos. Só uma filha, né? De Maomé. Essa filha foi que se casou com Ali, que era o genro dele. Ali era filho de um. Era um primo, uma espécie de primo, que era filho de um tio, irmão do seu pai. O pai de Maomé, ele faleceu em uma caravana. Ele sofreu um assalto de bandidos e ele faleceu novo. Deixou a mãe dele, que nova ainda, viúva. Maomé era o filho único. Depois a mãe dele faleceu também, em pouco tempo, acho que uns 2 anos, coisa assim. Parece também de vítima de epidemia. Depois Maomé se casou com uma princesa mais nova que ele, chamava Shadiska. E aí ele teve só filhas. Então ele teve uma única esposa. Até a própria esposa pediu para ele, né, que ele casasse com outra mulher, tivesse uma outra mulher, para que ele pudesse ter filho homem. Mas ele se recusou. Deus não me deu nenhum filho homem para me tornar, para que possa ser descendente, porque os comandantes não existia princesa que governasse, eram apenas homens, né? Príncipes homens. Lá no sul da Arábia houve a rainha de Sabá. Isso foi por mais ou menos uns 700 anos de Cristo, né? Não, mas foi na época de Salomão, né? Acho que 900, lá por 900 anos antes de Cristo. Então essa crença que os islâmicos falam que Maomé teve mais esposas, querendo com isso justificar a poligamia, né? Isso é falso. Então tem muita mentira também, né? Porque o raciocínio predomina, né? Predominou também na religião islâmica. O profeta Maomé que foi um preparador de caminho. Ele foi um legítimo profeta de Deus. O que eu estou vendo aqui no dicionário é poliginia, que existe lá na Arábia, entre o Islã, mais especificamente que é poliginia, que é o matrimônio do homem com várias mulheres. Também fosse falar, poligâmico. Poligamia que é o casamento de casamento de um com muitos. Né? Pode ser também de mulher com muitos homens. Né? No Oriente parece que existe, parece que é uma coisa um pouco antiga de uma mulher que se casa com dois, acho que geralmente dois homens, ou talvez até mais.
Existe, às vezes, esse tipo de coisa. Que aí seria uma poliandria, né? Poliandria, que é matrimônio de uma mulher com vários homens. Isso é muito mais raro, né? Mas existe também. Então, o Islã também se diz uma religião monoteísta, mas também fracassou porque não reconheceu o Filho do Homem, Emmanuel. Mas eu estava comentando justamente dessa pessoa que ligou para mim, né? Então aí ele começou com aquelas opiniões de criança cega. E eu falei, não. Eu falei assim, essa história de que Jesus veio para ser morto, porque no Evangelho de João fala uma coisa assim, né? Algo assim que Deus enviou Jesus para morrer, algo assim. Mas isso é uma má interpretação. A pessoa tem que refletir, que senão ela vira um robô, um idiota espiritual. Não, isso não é possível, porque a justiça é inseparável de Deus, é inseparável quer dizer, o amor é inseparável da justiça. Então, o que salva é a palavra viva, não a morte de Cristo. Ninguém assume os pecados de outra pessoa, mesmo Jesus, ele não pode assumir. Quando ele falava assim, os seus pecados estão perdoados, isso não significa que ele assumia o pecado da outra pessoa. Significa que ele via o estado interior da pessoa, que ela mudou de tal forma o interior que a partir daquele momento ela só trilharia o caminho da luz. E dessa forma resgataria seus pecados. Então isso depende do estado interior da pessoa. Então a palavra viva de Deus, desde que verdadeiramente sentida e vivenciada, ela salva. Mas é que nem uma pessoa que está sedenta de sede, vamos supor, está no deserto. Aí chega uma pessoa e oferece um copo de água. Isso é o mais precioso para quem está passando sede, prestes a morrer de sede, né? No deserto. Isso vale mais do que qualquer ouro, qualquer bem terreno, um automóvel mais caro do mundo, né? Então, um simples copo de água é o que é de mais precioso. O ouro lá não vale nada. Mas se a pessoa, quem oferece água, não pode simplesmente obrigar a pessoa a tomar água. A própria pessoa tem que pegar o copo e tomar. A mesma coisa a questão da crença cega, né? O que salva é a palavra viva de Deus. Ele não pode assumir o pecado das outras pessoas. Isso não é crença cega, e é uma idiotice espiritual. Por causa disso que os autodenominados cristãos são os idiotas espirituais, todos perdidos. Quem crê nessas coisas absurdas está perdido. Estão completamente iludidos. Também na crença cega é idiotice espiritual, indolência espiritual. Por causa disso que a religião cristã, ela hoje é a coisa mais absurda, mais repugnante que existe. Qualquer pessoa que reflete um pouco, que pensa, às vezes tem até medo da crença, porque para uma pessoa acreditar em coisas tão absurdas assim, é perigoso. Principalmente acho que o oriental, os budistas, assim, eles têm muita reserva com relação à chamada fé cristã, porque é coisas absurdas, completamente fora das leis da criação, como a questão do corpo terreno de Cristo, de achar que o corpo material, que entra em decomposição, que é um corpo fétido, né? Ele é morto, que ele tem que ser é, reavivado de dentro para fora, através da nossa irradiação espiritual. Senão a matéria é morta. Tanto é que ela se decompõe, ela se transforma. Se ela fosse viva, nós não morreríamos. Isso só é possível no reino espiritual. Que aí nós estamos com nossos corpos espirituais que são eternos.
Então, o corpo físico de Cristo é matéria, tinha que ficar aqui na Terra, apodrecer aqui na matéria. Ele não pode se transformar. Isso aí é uma das... Junto com essa história aí de que Maria não teve relações sexuais com o homem para poder gerar o corpo terreno de Cristo, são coisas completamente idiotas. É fé cega mesmo, fé cega que leva à morte espiritual. Quem tem chamada convicção e fé nessas crenças cegas, né? É fé, né? Porque não é convicção. Porque quando é convicção, é uma certeza, algo interior do espírito. Ele se enquadra dentro das leis de Deus. Então isso não é convicção, é fé cega. A fé, Jesus exigia só a fé, né? Porque naquele estágio que o ser humano estava antigamente, só podia exigir fé, mas agora é convicção. O Filho do Homem exige convicção. E da convicção para a ação. Então aí eu cheguei até a bater boca aí com esse morador aí, né? Pelo interfone, né? Nem sei quem é. Não, isso aí é absurdo. Isso aí é fé cega. Se a pessoa não reflete, fica na fé cega. Ele, tipo, fanático, quer teimar, coisa, porque está escrito aí na Bíblia, que não sei o que. Tem que refletir, senão vira fé cega. A Bíblia foi escrita por seres humanos. Não é a palavra de Deus. Está cheio de mentira, está cheio de reflexões. É um livro fundamentalmente espiritual, mas você tem que interpretar corretamente, deixar a intuição prevalecer. Isso é um esforço de cada um. E a melhor ferramenta é a palavra viva do Filho de Deus, a mensagem do grau na luz da verdade. Está aqui. Na luz da verdade. Aqui essa mensagem é do Movimento Internacional do Graal. Ela é o português europeu. Eu estou relendo essa mensagem, mas estudei sempre, muitos, desde 1988, pela edição do português brasileiro, né? Que é editado pela Ordem do Grau na Terra. Eu indico para os brasileiros, de preferência, a mensagem do Grau editada no português brasileiro pela Ordem do Grau na Terra. Eu estou lendo essa versão do português europeu porque eu já li muito, então acho que sempre acrescenta algo, mas a gente percebe que eu pelo menos sinto que não tem uma fluência assim, né? Como tem a edição do português brasileiro da Ordem do Graal. E também estava a direção de Rosales Gonçalves, né, que foi o discípulo de Abidurchim. Então, compreendiam muito bem uma tradução, porque do alemão, né? Porque a mensagem do Grau foi escrita em alemão. Então, tem que se traduzir. E na tradução sempre se perde, né? Porque o idioma alemão ele é o idioma mais perfeito para retransmitir a espiritualidade, as coisas divinas. Por isso que ela foi escrita de próprio punho, pelo Espírito da Verdade, Emmanuel Abidurchim, no idioma alemão. Eu geralmente leio, faço uma leitura e depois faço umas reflexões. Eu saio desvio um pouco do assunto, né? Mas enfim, é reflexão que eu faço, não é uma leitura literal. E esse vídeo geralmente demora uns 32 minutos, depois ele encerra automaticamente, né? Então eu vou fazer o próximo, uma sequência que estou fazendo, né? Com o título Desce da Cruz, os vídeos, né, para o meu canal. E aí eu faço o próximo e faço as reflexões dessa página que eu li. Se Cristo realizou milagres que jazem muito além das possibilidades dos homens terrenos, isso não justifica o pensamento de que ele não precisasse ocupar-se com as leis da vontade de Deus que se encontram na criação. Passando por cima delas, isso é impossível. Mesmo nos milagres, agia ele em perfeita concordância com tais leis, e nunca arbitrariamente. Com isso apenas provou que trabalhava com força divina e não espiritual
sendo notório, por conseguinte, que os efeitos ultrapassassem de muito as capacidades humanas. Os milagres, no entanto, não se encontravam fora das leis da criação, e sim se adaptavam perfeitamente às mesmas. Então é muito importante, portanto, é fundamental compreender as leis de Deus. Esse é um esforço nosso para nos tornarmos sábios na criação e aí sim desenvolvermos nossa autoconsciência, que é o nosso objetivo aqui na Terra, de cada ser humano. Só assim podemos um dia é, aguardar, né, a nossa permissão de adentrar para o reino eterno do Espírito, que é o paraíso, após nossas peregrinações, nossas encarnações aqui na Terra. Sem isso, não tem outro caminho. É tudo ilusão. Não existem pessoas mais iludidas que esses ditos cristãos. É impressionante o quanto eles são teimosos. Agora, eu, pessoalmente, não tenho. Se a pessoa quer ficar com essa crença cega, que se ferre. Vai chegar um ponto que ela, quando ela partir da terra, ela vai acordar. E agora no juízo vai para o inferno, não tem como. Porque está cheio de crença cega. Mas o pior, o que eu mais combato nesse aspecto, é que uma pessoa com crença cega é que nem uma pessoa que está com vírus e passa propositalmente para outra pessoa. É que nem essa coisa do Covid, né, 19. Vamos supor, a pessoa que manifestou vírus, e às vezes deve a gente ver imagem, e pega assim do saliva, coloca assim no ônibus, ele quer transmitir para outras pessoas. Na época da AIDS também, que ainda existe, né? A pessoa está contaminada com a AIDS e quer passar para outra pessoa, através de transfusão de sangue, ou então simplesmente uma seringa com o sangue dela, colocar na outra pessoa, ela tem aquele prazer, aquela coisa de passar o errado. E o cristão, mesmo que seja inconsciente, ele acaba influenciando outras pessoas, levando outras à perdição com a fé cega. Então, quando eu combato isso, né, essa crença cega, digo sempre que o Espírito da Verdade está na terra. O Espírito da Verdade anunciado por Cristo está na terra, que é Emmanuel Abdrushim. Ele não foi reconhecido em vida, não foi reconhecido em vida, partiu mais cedo na terra, mas ele deixou a nossa palavra viva. Então agora é nossa obrigação como espíritos humanos reconhecer essa mensagem, essa sagrada mensagem do grau, e difundi-la. É isso que eu faço no Facebook. Então é isso. Muita paz, muita luz a todos.